Oi, aqui é o Daniel, quem fala da Ilha de Boipeba. Mais um dia, mais uma oportunidade de abrir a Bíblia e deixar Deus falar conosco. Aqui eu não compartilho uma palavra porque tenho todas as respostas. Eu compartilho porque eu também estou aprendendo a caminhar com Jesus. A Bíblia que eu leio precisa falar comigo primeiro, né? Para depois eu falar com você. Então vamos juntos descobrir o que Deus quer nos ensinar nesse dia de hoje, né? Bem, hoje nós vamos entrar numa carta, vamos passear dentro da carta, o livro de Apocalipse, né? Um livro bem polêmico, né? Que fala sobre o final dos tempos, né? A escatologia, na verdade. Mas antes de Apocalipse mostrar o que acontecerá aí com o mundo, né, o final do mundo, ele mostra o que Jesus pensa da sua igreja. E é sobre isso que vamos falar hoje, capítulo 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse, né? Isso nos leva a uma pergunta, vocês vão ver, ainda muito pessoal, né? Se Jesus fosse escrever hoje uma carta sobre minha vida, o que ele elogiaria, né? E o que ele pediria para que eu mudasse, né? Se Jesus escrevesse uma carta para mim hoje, né? Como seria? Então eu queria levar vocês a refletirem comigo. Hoje eu fiz minha devocional dentro desses 3 capítulos do livro de Apocalipse, né? Talvez quando você escute, né, como eu falei aqui, a palavra Apocalipse, imediatamente você já pensa, né, anticristo, a besta, a 666, né, a tribulação, a grande tribulação, o grande juízo, a volta de Jesus, né? E realmente, o livro de Apocalipse remete a tudo isso, tá? Mas existe uma coisa que eu consegui identificar hoje, muito interessante nesses 3 primeiros capítulos. Antes de mostrar a João aquilo que aconteceria, né, depois, Jesus ele apresenta quem ele é e fala diretamente às igrejas através de cartas, né? E isso, mais uma vez, mexe comigo e me ensina algo muito real, muito atual para os nossos dias de hoje. Espero e peço a Deus que o Espírito Santo de Deus também fale ao seu coração, né? E que venhamos juntos a aprender e meditar nessa palavra e trazer as aplicações pessoais. Nós queremos, né, descobrir o que acontecerá o amanhã em relação a isso, a vinda de Cristo, o final do mundo, o julgamento, né? E a carta de Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, Jesus começa perguntando: como você está vivendo hoje? Né? Nós queremos interpretar os sinais, Jesus ele ali começa, né, querendo examinar nosso coração dentro do livro de Apocalipse, né? Nós queremos saber, quando pegamos para ler o livro de Apocalipse, quando ele vai voltar e se temos alguma interpretação assim para saber, né, através do livro de Apocalipse. Mas talvez uma pergunta ainda mais importante, né, seja: se ele voltasse hoje, como me encontraria? E nós vamos hoje aprender juntos um pouco, né, e ter alguns exemplos em relação ao que Jesus julga na minha vida, na sua vida, e o que precisamos mudar, melhorar, deixar, adquirir. E João, né, ele estava exilado quando ele escreveu essa carta na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, né? Então ele em certo momento, como diz ali o livro de Apocalipse, ele ouve uma voz. Quando se vira, ele vê quem? Jesus, mas não aquela imagem, né, de Jesus humilde caminhando pelas estradas, pelas ruas da Galileia, como ele estava acostumado, né? Ele vê um Jesus Cristo glorificado, e a reação dele
é de susto, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Então essa foi o Jesus que João vê, diferente daquele que caminhava com ele, né, pelas ruas da Galileia. E João, né, eu fico imaginando, né, que caminhava com Jesus, reclinado perto dele, né, durante a última ceia, deitou em seu peito, visto tantos milagres de Jesus, né, ele reage assim, no versículo 17: quando vi, caí aos seus pés como morto. Eu imagino que ele desmaiou, o susto foi tão grande de ver aquela presença de Jesus, né, cheio do poder que realmente o pertence como Deus, não há mais agora como homem, né, mas como Deus. Isso me lembrou de algo que talvez tenhamos perdido um pouco, né? Jesus é o nosso amigo, né, mas ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, né? Ele nos ama, ele nos recebe, ele nos chama para perto, mas ele também é santo, é rei, é senhor, é Deus, né, com olhos de fogo. E é muito bom, e às vezes a gente lembrar disso. A gente tem muita imagem de Cristo Jesus como aquele Jesus dos evangelhos que realmente transmitia muito amor, que era do bem, que dava outra face quando apanhava de um lado, e que era puro amor ali, confronto com amor. E tem hora que a gente tem que lembrar de Apocalipse e dessa visão de João, de que Jesus é fogo consumidor, né? Que, como está aí na imagem, né, que João descreve. O Cristo de Apocalipse, né, não cabe só dentro de uma imagem, né, que existia ali apenas nos nossos desejos de um Jesus bonzinho, né, enquanto homem. Ele é muito mais do que isso, poderoso, Deus de tudo e de todos, né? Em Apocalipse 1, 17 e 18, né, diz: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus se autoafirmando, né, que ele é poderoso. Esse é o Jesus que fala às igrejas, igual nós vamos ver aqui, que manda as cartas, que manda que João escreva, né, o que ele quer dizer. E então começam as cartas aí, né? São 7 igrejas históricas da Ásia Menor, elas realmente existiam, isso aí não é sentido figurado, né, alegoria, não, existiam e enfrentavam situações concretas. Ao mesmo tempo, aquilo que Cristo diz a elas continua confrontando a igreja em qualquer geração, nos nossos dias de hoje. Nós vamos ver isso aqui juntos, né? E aparece, e existe, na verdade, algo que aparece repentinamente, né? Eu conheço, diz Jesus, né? Eu conheço suas obras, eu conheço suas tribulações, eu conheço onde você habita. Isso significa que Jesus não observa apenas aquilo que mostramos aos outros, né? Ele conhece a nossa particularidade, conhece a nossa fé, as nossas reais motivações em nosso coração, as nossas lutas, as que são visíveis e as que não são, a nossa hipocrisia, né? A nossa fidelidade, nossa dor, aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, né? E isso pode assustar, mas também pode consolar, porque existem coisas boas que fazemos que ninguém percebe. Talvez ninguém veja o seu esforço, ninguém reconheça a sua fidelidade. É possível. Ninguém saiba aquilo que você recusou para permanecer de pé, obediente diante de Deus. Mas Jesus sabe, por isso ele começa dizendo: eu conheço. E isso é muito atual, né, para nós hoje, né? A gente traz a nossa realidade e precisamos crer e confiar assim. A primeira carta que Jesus escreve, né, manda que João escreva, é para Éfeso. Era uma igreja trabalhadora, né, perseverante,
doutrinamente cuidadosa, mas aceitava falsos apóstolos. Se existisse naquela época uma avaliação de igrejas, né, provavelmente Éfeso receberia aí uma excelente nota. Mas Jesus ele diz o quê? Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Veja bem, isso é preocupante, né, porque significa que podemos fazer muitas coisas certas com o coração distante. Podemos estar lendo a Bíblia, né, e aprender todo o encantamento, né, por Jesus, perder todo esse encantamento por Jesus. Isso é possível, sim. Né? Podemos trabalhar na igreja e perder a intimidade com Jesus. Isso acontece também. Podemos conhecer, né, doutrinas e perder o amor, e se prender à doutrina, que muitas vezes é até humana, e perder a verdadeira chama do amor. Né? Podemos até defender, né, a verdade, mas sermos duros, né, quando não era para sermos. Podemos também falar de Deus, né, todos os dias e passar pouco tempo com Deus. Falar na teoria, mas na prática não sei exatamente. Né? E Jesus está vendo isso. E essa pergunta, ela veio para mim diretamente. Né? Será que eu estou fazendo coisas para Jesus, fazendo as coisas, mas esquecendo de estar com Jesus? Eu fiz essa pergunta para mim, faça para você também. Jesus ele não manda Éfeso, né, a igreja de Éfeso, inventar alguma experiência nova. Ele diz lá no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembre-se, arrependa-se, volte. Talvez alguém, você que está escutando, né, esta palavra hoje aqui, meditando comigo, precise simplesmente voltar, como a igreja de Éfeso. Bem, depois vem a igreja de Esmirna, né, uma igreja sofrendo. Jesus não tem uma repreensão para ela. Ele diz, né, no versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. Né? Olha que inversão maravilhosa, né? Aos olhos do mundo, pobre, aos olhos de Jesus, rico. Isso me faz outra pergunta, né? Me faz fazer outra pergunta. Quem está definindo o valor da minha vida? É Cristo Jesus ou é o mundo? Ou são as pessoas? Né? Faça você também. Porque nós vivemos, né, numa sociedade que mede pessoas por aquilo que elas possuem, e isso é verdade. Né? Carros, bens, casa, dinheiro, seguidores, hoje está em alta, né? na internet, posições. Mas Jesus olha para uma igreja pobre e diz, você é rica. Talvez exista gente com muito dinheiro e uma alma vazia. Será que existe isso? Talvez, ou acontece e tem muito? Tem, com certeza. Existe alguém com pouco na conta, mas carregando um tesouro eterno, que é a aprovação de Cristo Jesus. Isso também acontece muito. No versículo 21, Jesus diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Nós precisamos aprender, novamente, a enxergar riqueza pelos olhos de Deus. E isso é o que eu aprendo com essa segunda carta. Né? Então nós chegamos a Pérgamo, né? Uma igreja vivendo num ambiente extremamente difícil, como diz a palavra, como diz aqui a Apocalipse. Mesmo assim, havia gente permanecendo fiel, mas havia também tolerância com ensinamentos que levavam ao pecado, né? Muito maleáveis. Né? Depois, Tiatira recebe uma advertência semelhante, né, à outra carta. E aqui existe uma lição que eu vejo muito importante. Jesus ele não aceita que amor seja usado como desculpa para tolerar aquilo que destrói pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E não deixar que isso aconteça em nossas vidas. Nós precisamos de graça, mas também precisamos de verdade. Precisamos ser confrontados e precisamos confrontar, né?
Jesus já havia escrito, na verdade João já havia escrito sobre Jesus, lá em João 1,14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade", né? Não graça ou verdade, graça e verdade, são os dois. A igreja ela não foi chamada para odiar pecadores, pelo contrário, né? Amar o pecador, odiar o pecado. Nós mesmos somos pecadores alcançados pela graça, eu, você que está aí, né, vendo esse vídeo, mas também não fomos chamados para mudar, né, a definição do pecado para nos adequarmos à cultura. Não, nós precisamos amar pessoas profundamente sem negociar aquilo que Jesus nos ensinou, que está na palavra, os princípios bíblicos, né, os princípios de um verdadeiro cristão. Então nós chegamos a Sardes, né? Outra igreja, e talvez seja uma das palavras mais assustadoras, né? Assustadoras que nós vemos aqui nessa reflexão. Jesus, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: "Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morta." Olha só. Em outras palavras, né, sua reputação diz uma coisa, sua realidade, eu estou vendo e conheço, diz outra. Isso é muito atual, você consegue enxergar isso aí? Porque hoje nós conseguimos construir uma imagem nas redes sociais, podemos mostrar espiritualidade, postar versículos, publicar vídeos, mas mostrar uma família feliz, bem-sucedida, mostrar sucesso. Mas existe uma pergunta: quem sou eu quando a câmera desliga, né? E isso me confronta muito, né? Especialmente eu aqui fazendo um vídeo como esse, porque eu posso falar de Jesus para outras pessoas e ao mesmo tempo preciso desesperadamente permitir que Jesus continue trabalhando em mim. Pode ter certeza disso, né? Que eu vivo isso. Eu tenho esse temor e tenho buscado, não porque não falho, eu erro também, eu tenho as falhas, eu peco, mas eu estou tentando caminhar de uma maneira que isso diminua cada dia na minha vida. Eu não quero construir jamais uma imagem espiritual, eu quero construir uma vida com Deus, longe dos holofortes, né? E quero transmitir aquilo que tem sido bênção para a minha vida, como experiência, para incentivar, né, você que escuta e dizer: vale a pena servir a esse Deus, a esse Jesus, porque no final não importa apenas aquilo que as pessoas pensam sobre mim, não mesmo, importa aquilo que Jesus sabe sobre mim, porque é Ele que me vê todo dia, e assim deve ser você também, né, na sua vida. Então nós chegamos a Filadélfia, uma igreja pequena. Jesus ele diz assim em Apocalipse 3:8: "Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome." Essa expressão é linda, né? Tens pouca força. Jesus ele não diz: vocês são poderosos. Ele reconhece: vocês têm pouca força, mas permanecem fiéis, né? Talvez você esteja com pouca força hoje, né? Como eu. Pouca força emocional, pouca força física, pouca força para continuar determinada batalha. E eu não sei, eu não conheço sua vida, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração aí agora. Jesus ele não está necessariamente esperando que você demonstre uma força que não possui. Talvez esteja dizendo: permaneça fiel com a força que você ainda tem. A minha graça te basta. Paulo ouviu de Jesus lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não precisamos impressionar Deus com as nossas forças, porque nós precisamos depender dele, essa é a verdade. Bem, então chegamos a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, né? Talvez a igreja mais conhecida dessas 7, não sei para você, né? Jesus ele diz assim lá no versículo 16, 15 e 16 do capítulo 3 de Apocalipse: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno
e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão, né, de Laodiceia aparece ligada à sua autossuficiência, de achar que era autossuficiente, né? Eles diziam, né, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas Jesus ele responde que eles não percebiam sua verdadeira condição espiritual, estavam cegos. Esse talvez, né, seja um dos maiores perigos da nossa vida, da vida cristã. Achar que não precisamos mais de nada, né? Que já oramos o suficiente, que não precisamos aprender mais, não precisamos mais de ninguém para nos corrigir, não precisamos mudar em muita coisa que na verdade precisamos, né? Não precisamos depender mais porque estamos muito perto de Deus e muito conhecimento. Isso é um erro. A autossuficiência ela é muito perigosa porque nós podemos continuar falando de Deus enquanto aprendemos a viver sem depender dele, né? E eu peço a Deus para ter muito cuidado com isso, que me ajude com isso, que você também tenha esse temor, né? Mas então aparece um dos versículos mais conhecidos de Apocalipse, que é o versículo 20 do capítulo 3, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Existe algo importante no contexto, né? Preste bastante atenção. Jesus ele está falando a uma igreja, né? Isso torna a imagem ainda mais séria. E talvez você nunca tivesse observado desse jeito, né? É possível existir atividade religiosa dentro da igreja. E Jesus está batendo do lado de fora querendo entrar, né? Isso pode acontecer. É possível existir música, né? Pregação, agenda, projetos, vídeos, todo tipo de programação dentro da igreja e ainda assim faltar a comunhão verdadeira com Cristo. E Cristo está batendo na porta. Ei, eu estou aqui, deixa eu entrar para participar disso aí, me envolve nisso aí. Essa é uma verdade, né, que nós temos que ter muita atenção. Por isso, hoje eu não quero usar Apocalipse para perguntar primeiro em qual igreja os outros se parecem, né? Ou você que está me assistindo, com qual igreja você se parece, você se identifica. Eu quero perguntar, assim como eu faço sempre aqui as perguntas, respostas, né, os questionamentos. Em qual dessas cartas eu, Daniel, me encontro? Será que sou Éfeso? Faço muita coisa certa, mas preciso recuperar o primeiro amor? Eu me fiz as perguntas, faça você também. Será que existe algo de Pérgamo ou Tiatira em mim? Estou começando a negociar convicções. Será que você se encaixa em Pérgamo ou Tiatira? Será que existe algo de mim em Sardes? Minha aparência espiritual está melhor do que a minha realidade? Faça essa pergunta para você também. Será que eu estou como Filadélfia, com pouca força, mas tentando permanecer fiel? Ou Laodiceia, né? Estou ficando confortável demais, autossuficiente, morno? Porque existe, né, uma expressão repetida aí que eu pude observar em todas essas cartas, que diz sempre: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não diz apenas ouça o que o Espírito disse, ou o que o Espírito diz. A palavra continua falando, né? E talvez hoje ele esteja falando conosco, Jesus, ao meu coração, ao seu coração. Bem, mas eu quero finalizar voltando ao capítulo 1, porque depois de tantas advertências, né, poderíamos aí terminar com medo, né? Só que quando João cai diante de Jesus, Cristo coloca a mão sobre ele e diz: não temas, eu sou poderoso. Você se assustou, desmaiou, mas continuo sendo o Deus de amor, Jesus, que você conheceu. Olha que maravilhoso, né? O mesmo Jesus cujos olhos, né, são como de fogo, é aquele que coloca a mão sobre João.
santidade e graça, né? Ele conhece completamente João, né, e toca João. Ele conhece completamente a minha vida, conhece a sua vida e toca em você, toca em mim. Ele conhece completamente as igrejas, o povo dele, e chama ao arrependimento, né? Isso significa que quando Jesus mostra algo errado em nós temos falado disso aqui, não está necessariamente dizendo acabou, ele está dizendo volta, né? Para Éfeso ele diz volte, para Sardes ele está dizendo desperta, para Laodiceia, né, ele está dizendo abre a porta. E talvez essa seja a palavra para nós hoje, né? Volte, desperte, abra a porta, não espere amanhã, né? Porque depois de eu ler aqui e compartilhar com vocês Apocalipse 1, 2 e 3, eu fiquei com mais uma pergunta, né, que eu não consigo evitar. Se Jesus escrevesse hoje uma carta para mim, né, o que ele escreveria nela? Talvez ele elogiasse algumas coisas, talvez dissesse, né, eu vi sua esperança, eu conheço sua luta, eu vi aquilo que ninguém viu, mas também ele dissesse para mim, né, tenho visto isto contra você. E se ele apontasse, né, alguma coisa, o que eu faria de verdade? Né? Tentaria justificar? Faça essas perguntas também, você aí, onde você está agora. Compararia minha vida com alguém pior para justificar? Ou eu simplesmente diria, Senhor, se o Senhor está mostrando, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero que o Senhor se agrade da minha vida, né? Porque talvez a pergunta mais importante de Apocalipse, né, não seja quando Jesus voltará, né? Talvez seja como Jesus me encontrará quando ele voltar. Que Deus, que essa palavra, na verdade, não termine aqui, né? Que ela continue falando conosco durante todo o restante do dia. Eu sou o Daniel da Ilha de Boipeba e lembre-se, não basta conhecer a palavra, precisamos permitir que ela transforme nossas vidas. Deus te abençoe e até a próxima.